Beleza, pessoal. Então agora vamos falar do tronco de pirâmide. Então, vamos partir de uma pirâmide de vértice V, altura H e uma base então contida no plano alfa. O tronco ele é gerado a partir de um corte, a partir de uma secção transversal, ok? Então imagina que eu pego aqui um plano beta. Ele é paralelo ao plano da base, ao plano alfa, e corto a pirâmide em algum ponto desta altura H. Né? Então corto esse plano beta, ele está entre o vértice V e o plano alfa. Tá? Então aí quando eu faço esse corte, eu separo ele em dois sólidos. Esses dois sólidos, um deles contém o vértice V, que é essa pirâmidezinha aqui em cima. Então uma nova pirâmide com uma altura Hzinho e uma base contida no plano beta, que é essa base A', B'C', D'E', F'. Esse Hzinho, às vezes a gente usa o H' também aqui, né? É a altura desta nova piramidezinha. E a gente viu lá nas propriedades de pirâmide que esta piramidezinha ela tem uma proporcionalidade com a pirâmide original. Então a gente viu, por exemplo, que a área da base dessa piramidezinha está para a área da base da pirâmide grande, assim como a Hzinho está para Hzão ao quadrado. A mesma proporção vai valer para as áreas laterais, vai valer para as áreas totais. E também que o volume dessa piramidezinha menor, o V', está para o Vzão, que é o volume da pirâmide grande, nessa proporção Hzinho para Hzão ao cubo, ok? Mas, se eu tiro essa piramidezinha, ainda me sobra uma parte da pirâmide original. E é esta parte da pirâmide original que a gente denomina de tronco de pirâmide. Ele é um sólido que tem bases paralelas. Opa, bases no plural. São duas, assim como o prisma. Mas não são congruentes como as do prisma. São paralelas, sim, mas são proporcionais, são semelhantes, não congruentes. Então, um tronco de pirâmide ele vai ter uma base maior, que era aquela base original da pirâmide, A, B, C, D, E, F, e uma base menor, que é esse polígono A', B', C', D', E', F'. As duas bases sempre serão paralelas e proporcionais. Então, se a aresta dessa base aqui é 1/3 da grande, o raio dela é 1/3, o apótema dela é 1/3, a área dela é 1/9 da área grande, porque é 1/3 ao quadrado, ok? As faces laterais passam a ser agora trapézios. Vai contar com um lado da base maior, um lado da base menor, que é o lado paralelo ali, né, que é proporcional, e duas arestas laterais que vão ser então esses lados transversos do trapézio. Tá? A altura do tronco é justamente o que sobrou da pirâmide, né? Então, se a pirâmide original tinha altura Hzão e eu tirei uma pirâmide com altura Hzinho, sobrou HT, que é a altura do tronco, que é justamente a diferença entre essas duas pirâmides. Beleza? Então, originalmente, sei lá, tinha uma pirâmide de 10 centímetros de altura. Cortei uma piramidezinha com 2 centímetros de altura. Sobrou 8 para a altura do tronco. Beleza? Bom, no tronco de pirâmide, eu também tenho, né, o tronco de pirâmide regular. O que é um tronco de pirâmide regular? Né? As bases são polígonos regulares, semelhantes. As faces laterais são trapézios isósceles, congruentes. E a altura de uma face lateral é o apótema do tronco. Aqui na figura está aparecendo P, mas normalmente a gente usa G de T. Ok? Ele veio de uma pirâmide regular. Você tinha uma pirâmide regular, você cortou a parte de cima e sobrou o tronco de pirâmide regular. Tá bom? Quem são as áreas, né? As áreas de um tronco são a área da base maior, a área da base menor. Vê que eu vou procurar diferenciar pela grafia, né? B maiúsculo, base maior, B minúsculo, base menor, tá bom? A área lateral e a área total. A área das bases depende do polígono que forma a base. Já falamos disso, ficou bem claro. Mas a área lateral são os trapézios. Então eu poderia calcular como a soma da área desses trapézios.
Só que se ele é, então, um tronco de pirâmide regular, esses trapézios são todos iguais. Então eu posso calcular a área de um e multiplicar pelo número de trapézios, né, por n. Então eu posso fazer isso aqui, ó. N vezes isso aqui é a área de um trapézio. Tá? Aqui, vou corrigir já. Vou dar uma paradinha no vídeo e já vou fazer a correção para vocês, que saiu uma letra errada aqui. Aí sim, pessoal. Corrigir aqui estava H de T, mas não, é G de T, né? Porque a área do trapézio é o quê? É a base maior mais base menor. Então aqui, né, aresta da base maior, aqui aresta da base menor. A altura da face é, na verdade, o apótema do tronco, G de T. Né? Então eu tenho aqui a base média, vezes a apótema do tronco, vezes o número de faces. Se eu pegar esse N e distribuir aqui em cima, N vezes o número de o comprimento da aresta da base maior, mais N vezes o comprimento da aresta da base menor. Isso aqui é o perímetro da base maior, isso aqui é o perímetro da base menor. Só que como os dois estão divididos por 2, eu posso até separar essa fração aqui, né? Se eu dividir o perímetro por 2, eu fico com um semiperímetro. E aqui também semiperímetro. Portanto, eu tenho que a área lateral é o semiperímetro da base maior mais o semiperímetro da base menor vezes o apótema do tronco. Beleza? Então é a soma dos semiperímetros vezes a apótema do tronco. E a área total, é lógico, é a soma dessas três áreas, né? Área da base maior mais área da base menor mais área lateral. E o volume, professor? Vamos lembrar desta ideia da segunda propriedade. Tá? Então a gente sabe que o volume de uma pirâmide é o quê? É 1/3 da área da base vezes a altura. Se eu calculei o volume da pirâmide maior e eu tenho aqui então uma razão para poder achar o volume da pirâmide menor, ou vice-versa, né? Se eu tenho essa relação de alturas, eu consigo trabalhar então a achar esses dois volumes, o Vzão e o Vzinho. Vzão é o volume da pirâmide original, A, B, C, D, E, V, e o Vzinho é o A', B', C', D', E', V, é o V', né? E aí, se eu acho esses dois aqui, o volume do tronco vai ser justamente a diferença entre os dois. Ok? Professor, mas não tem como calcular direto o volume do tronco? Tem. Tem até uma fórmula para isso, tá? Olha que singela, né? 1/3 da altura do tronco, que multiplica a área da base maior mais raiz quadrada do produto da área da base menor com a área da base menor, mais... Não, muito tenso lembrar isso aqui. Eu dificilmente uso, tá? Eu prefiro sempre pensar volume do tronco dessa maneira aqui. Beleza? Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou cortar esse vídeo aqui e para o próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios, então, de tronco de pirâmide. Beleza?